2 ovos por dia podem ser o segredo que os médicos nunca te contaram sobre como envelhecer com força, energia e clareza mental depois dos 60 anos. Mas espera, antes de continuar, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como olhas para o teu café da manhã. Em 1987, um estudo financiado pela indústria alimentar convenceu o mundo inteiro de que ovos causavam doenças cardíacas. Esse estudo foi manchete em todos os jornais. Médicos passaram a proibir os ovos nas consultas. Avós foram obrigadas a abandonar receitas de décadas. E durante mais de 30 anos, milhões de pessoas com mais de 60 anos viveram com medo de comer um dos alimentos mais completos e nutritivos que existem. O problema? Esse estudo foi falso. Manipulado. Financiado por quem tinha interesse em vender produtos industrializados. E a verdade que ficou escondida durante todo esse tempo pode transformar completamente a tua saúde agora mesmo. Deixa-me te contar a história de Dona Amélia. Dona Amélia tem 68 anos, mora numa cidade pequena no interior, e há 3 anos atrás mal conseguia subir as escadas de casa sem ficar sem fôlego. Ela sofria de fadiga constante, tinha dificuldades de concentração, acordava cansada mesmo depois de dormir 8 horas, e os médicos simplesmente diziam que era coisa da idade. Ela tomava 4 medicamentos diferentes, sentia as pernas fracas, e tinha desistido de passear com os netos porque não aguentava o ritmo deles. A vida, para ela, tinha perdido o brilho que um dia teve. Um dia, a filha de Dona Amélia, que trabalha na área de nutrição, sentou com ela e propôs uma coisa simples. Apenas uma mudança. Nada de dietas milagrosas, nada de suplementos caros, nada de exercícios extenuantes. Apenas 2 ovos por dia, todos os dias, de manhã. Dona Amélia achou graça. Ovos? É isso. Ela duvidou, mas aceitou experimentar por 30 dias. No 15º dia, ela ligou para a filha surpresa. Tinha dormido melhor do que em anos. No 20º dia, subiu as escadas sem parar para respirar. No 30º dia, foi passear no parque com os netos e foi ela quem puxou o ritmo. 3 meses depois, o médico dela ficou confuso com os resultados dos exames. Os níveis de colesterol estavam equilibrados, a pressão arterial tinha estabilizado, e a massa muscular, que ela estava perdendo rapidamente, tinha começado a se recuperar. O médico perguntou o que ela tinha feito de diferente. Ela sorriu e disse: comecei a comer 2 ovos por dia. Mas o que exatamente acontece dentro do teu corpo quando comes 2 ovos todos os dias depois dos 60? A resposta é muito mais profunda e surpreendente do que imaginas, e vou explicar de forma clara e objetiva para que possas entender exatamente o que está em jogo. O primeiro efeito começa nos músculos. Depois dos 60 anos, o corpo humano entra num processo chamado sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular. A partir dos 60, podes perder entre 1% e 2% da tua massa muscular por ano se não fizeres nada para impedir. Isso não parece muito, mas em 10 anos significa que podes ter perdido entre 10% e 20% da força que tens hoje. É isso que causa aquela sensação de fraqueza nas pernas, dificuldade em levantar objetos, instabilidade ao caminhar, e maior risco de quedas e fraturas. O ovo tem proteína de altíssima qualidade. 2 ovos médios contêm cerca de 12 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o teu corpo precisa para construir e manter músculo. E o que poucos sabem é que a proteína do ovo tem uma biodisponibilidade quase perfeita, o que significa que o corpo absorve e utiliza quase tudo que o ovo oferece, ao contrário de muitas outras fontes de proteína que se perdem parcialmente no processo digestivo. O segundo efeito acontece no cérebro, e este é o que mais surpreende as pessoas. O ovo é uma das maiores fontes naturais de colina, um nutriente que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que é absolutamente essencial para a saúde do cérebro. A colina é usada pelo corpo para produzir acetilcolina, que é um neurotransmissor fundamental para a memória, a concentração e o raciocínio. Estudos recentes mostram que níveis baixos de colina estão diretamente associados ao declínio cognitivo acelerado em pessoas com mais de 60 anos. 2 ovos por dia fornecem aproximadamente 60% da dose diária recomendada de colina.
Isso significa que, ao comer 2 ovos pela manhã, estás literalmente a alimentar o teu cérebro com o combustível que ele precisa para funcionar bem. Pessoas que aumentaram a ingestão de colina relatam melhorias na memória de curto prazo, maior clareza mental, menos confusão no dia a dia, e até melhoras no humor. O terceiro efeito é na visão, e este é um dos mais ignorados. Com a idade, os olhos ficam mais vulneráveis a doenças como a degeneração macular e as cataratas, que são as principais causas de perda de visão em pessoas idosas. O ovo contém dois antioxidantes poderosos chamados luteína e zeaxantina, que se acumulam especificamente na retina do olho e protegem contra os danos causados pela luz e pela inflamação. Estudos mostram que o consumo regular de ovos aumenta significativamente os níveis de luteína e zeaxantina no sangue, muito mais eficientemente do que suplementos ou outros alimentos vegetais que também contêm esses nutrientes. Isso porque a gordura natural do ovo ajuda na absorção desses antioxidantes, tornando-os muito mais biodisponíveis. O quarto efeito é nos ossos. A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio e para a saúde óssea, e a deficiência de vitamina D é extremamente comum em pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas que passam pouco tempo ao sol. O ovo é um dos poucos alimentos que contém vitamina D naturalmente. 2 ovos fornecem uma quantidade significativa desta vitamina, que trabalha em conjunto com o cálcio para manter a densidade óssea e prevenir a osteoporose. Quando a densidade óssea diminui, o risco de fraturas aumenta dramaticamente. Uma fratura no quadril, por exemplo, pode ser devastadora para uma pessoa idosa. Prevenir a perda óssea com nutrição adequada é um dos investimentos mais importantes que podes fazer na tua saúde depois dos 60. O quinto efeito é no coração, e aqui é onde precisamos desfazer décadas de mentiras. Durante anos, disseram-nos que o colesterol do ovo entupia as artérias. Hoje, a ciência é muito clara: o colesterol dietético, o que comes, tem um impacto muito menor no colesterol sanguíneo do que o que se acreditava. O teu fígado produz a maior parte do colesterol que circula no teu sangue, e ajusta a produção dependendo de quanto consomes na dieta. Mas mais importante do que isso, estudos de longa duração mostram que consumir 2 ovos por dia não aumenta o risco de doenças cardíacas em pessoas saudáveis. Na verdade, os ovos aumentam os níveis de HDL, o colesterol bom, que protege o coração. E as gorduras presentes no ovo, incluindo os ácidos gordos monoinsaturados e os ômega 3, têm efeitos anti-inflamatórios que beneficiam a saúde cardiovascular. O sexto efeito é no sistema imunitário. O ovo contém selênios, zinco, vitaminas do complexo B e vitamina A, todos nutrientes fundamentais para um sistema imunitário forte. Depois dos 60, o sistema imunitário começa a enfraquecer naturalmente, tornando as pessoas mais vulneráveis a infecções, doenças autoimunes e até cancro. Manter uma nutrição densa e completa é uma das formas mais eficazes de apoiar a imunidade. 2 ovos por dia contribuem de forma significativa para essa nutrição sem precisar de suplementos caros ou alimentos exóticos. O sétimo efeito é no peso e no metabolismo. Um dos problemas mais comuns depois dos 60 é o ganho de gordura abdominal mesmo sem comer mais do que antes. Isso acontece porque o metabolismo abranda e o corpo perde massa muscular, que é metabolicamente ativa. Os ovos ajudam de duas formas. Primeiro, a proteína de alta qualidade ajuda a preservar e reconstruir massa muscular, o que mantém o metabolismo mais ativo. Segundo, os ovos são altamente saciantes. Estudos mostram que pessoas que comem ovos ao pequeno almoço consomem menos calorias ao longo do dia comparadas com pessoas que comem refeições com carboidratos simples como pão branco ou cereais processados. Isso significa que 2 ovos pela manhã podem ajudar-te a controlar o apetite de forma natural ao longo do dia. Agora, há uma pergunta que muitas pessoas fazem: devo comer a clara ou também a gema? E a resposta é definitiva: come o ovo inteiro. A gema é onde está a maior parte dos nutrientes. A vitamina D está na gema. A colina está na gema. A luteína e a zeaxantina estão na gema. As vitaminas A e K estão na gema. As gorduras saudáveis estão na gema. Comer só a clara é desperdiçar a maior parte do valor nutricional do ovo. Durante anos, pessoas jogaram fora as gemas pensando que estavam a fazer algo saudável.
Foi um dos maiores erros nutricionais coletivos da história moderna. Mas há algo que precisas de saber sobre como preparar os ovos para maximizar os benefícios. A forma de cozinhar faz diferença. Ovos cozidos ou escalfados preservam melhor os nutrientes do que ovos muito fritos em óleos processados. Quando fritares os ovos, usa azeite ou manteiga de boa qualidade e evita temperaturas muito altas que destroem alguns dos nutrientes sensíveis ao calor. Ovos mexidos em lume brando são também uma excelente opção. O que queres evitar é fritar em óleos de sementes refinados a temperaturas muito elevadas, pois isso cria compostos oxidados que anulam parte dos benefícios. E quanto ao momento do dia? Comer os 2 ovos pela manhã parece ser a abordagem mais benéfica para a maioria das pessoas. Isso porque a proteína ao início do dia ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, reduz os picos de insulina, fornece energia sustentada e satura de forma que ajuda a tomar melhores decisões alimentares ao longo do dia. Mas se preferires comer os ovos ao almoço ou ao jantar, os benefícios nutricionais continuam presentes. O que importa é a consistência diária. Existe alguma pessoa que não deva comer 2 ovos por dia? Sim. Pessoas com uma condição chamada hipercolesterolemia familiar, uma condição genética rara onde o corpo não consegue regular o colesterol adequadamente, devem ter cuidado e consultar o médico. Pessoas com diabetes tipo 2 também devem consultar o médico, pois alguns estudos mostram resultados mistos nessa população específica. E pessoas com alergia ao ovo, obviamente. Mas para a grande maioria das pessoas saudáveis com mais de 60 anos, 2 ovos por dia são completamente seguros e altamente benéficos. Agora, deixa-me contar-te o final da história de Dona Amélia, porque há uma parte que ainda não te disse. 6 meses depois de começar a comer 2 ovos por dia, Dona Amélia fez algo que não fazia há mais de 10 anos. Voltou a dançar. Não muito, não por muito tempo, mas dançou. Na festa de aniversário do neto mais velho, quando a música começou, ela levantou-se da cadeira, pediu a mão ao marido, e dançaram juntos por 3 músicas seguidas. O neto filmou e enviou para toda a família. A filha chorou ao ver o vídeo. Não por causa dos ovos, mas porque os ovos foram parte de uma mudança maior, a mudança de acreditar que ainda é possível viver bem, com energia, com alegria, com presença, depois dos 60. Envelhecer não significa deteriorar. Significa adaptar. E adaptar começa por dar ao teu corpo o que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. 2 ovos por dia não são uma cura milagrosa. Não vão resolver todos os problemas de saúde. Mas são um passo simples, acessível, barato e cientificamente fundamentado para melhorar a tua qualidade de vida de forma consistente e progressiva. Agora aqui está a parte que prometemos reservar para o final, e que a maioria das pessoas nunca ouve: o impacto dos ovos na longevidade. Existe uma ilha no Japão chamada Okinawa, famosa por ter uma das maiores concentrações de centenários do mundo. Durante décadas, os investigadores estudaram a dieta dos habitantes de Okinawa tentando encontrar o segredo da longevidade. E embora a dieta deles seja rica em vegetais e peixe, os ovos também aparecem com regularidade. Mas o que os investigadores descobriram de mais interessante não foi um alimento específico, foi o padrão de consistência. As pessoas que vivem mais e melhor não comem perfeitamente. Comem de forma consistente, com alimentos reais, nutritivos e acessíveis. O ovo encaixa perfeitamente nesse padrão. É um alimento real. É nutritivo. É acessível a quase toda a gente. E quando consumido com regularidade, os seus efeitos acumulam-se silenciosamente dentro do corpo, protegendo os músculos, o cérebro, os olhos, os ossos, o coração e o sistema imunitário ao mesmo tempo. No próximo vídeo, vamos revelar algo que vai surpreender quase toda a gente. Existe um alimento que a maioria das pessoas come todos os dias, que parece completamente saudável, que os nutricionistas recomendam há décadas, e que novos estudos mostram estar a destruir silenciosamente a saúde intestinal de pessoas com mais de 50 anos. Não é açúcar. Não é gordura. É algo que tens quase certamente na tua cozinha neste momento. Não queres perder esse vídeo porque pode mudar hábitos que tens há anos sem saber que te estão a prejudicar.
Se chegaste até aqui, já sabes mais sobre nutrição e saúde depois dos 60 do que a maioria das pessoas. Agora faz uma coisa simples: carrega no botão de subscrever para não perderes nenhum vídeo sobre como viver com mais saúde, energia e qualidade de vida. E se este conteúdo te ajudou ou se conheces alguém com mais de 60 anos que precisa de ouvir isto, deixa o teu like agora, é a forma mais simples de ajudar este canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. O teu like faz toda a diferença.